A paz do Senhor, amados. Para mim, mais uma vez, como sempre tenho mencionado, é uma honra poder estar com vocês aqui. Nesta manhã, para aprendermos um pouquinho a mais da palavra de Deus, através das Santas Escrituras, que é a lição da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 5, Libertos para uma Nova Vida. Nós vamos estar dando início a essa lição dentro de alguns instantes. Eu espero que você entre, participe, deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, para que possamos crescer dentro dessa lição e aprendermos juntos um pouquinho da palavra de Deus. Amém? A lição traz por texto áureo o seguinte texto. Está em Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Fomos libertos e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe hoje você vai poder encontrar no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou deixar para você ler esse texto aí na sua casa, tá bom? Porque o nosso tempo é bem resumido, então eu vou deixar para você ler aí na sua casa. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Leia aí para que você possa entender um pouquinho a lição. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido. Vou ler de novo. O apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos santos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo Jesus. Algo que nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos dar. Algo que nós não tínhamos direito, mas Deus decidiu nos abençoar com a salvação, através da graça, que nós vamos ver mais à frente. Então é importante que você entenda. Tá? Muita gente hoje está dentro das igrejas e acha que está ali porque merecia, porque eram pessoas boas, pessoas que faziam coisas boas. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca adulterei, nunca prostituí, nunca roubei, nunca furtei. E acha que porque em consequência de suas obras, eles têm o direito à salvação. E não é assim que as coisas funcionam. Nós vamos aprender. É importante que você entenda que a salvação é algo que nós não merecíamos, mas que Deus decidiu nos dar. E a salvação está no projeto de Deus desde a criação do mundo. Certo? Então é bom que você entenda isso. A salvação ela não é vinculada com as coisas que você faz. Ela não é vinculada com as coisas, com a forma com que você se comporta. A salvação é a graça, favor imerecido, algo que nós não merecíamos. A antiga natureza do homem, morta em ofensas e pecados, isso já no início do primeiro tópico, vai dizer o seguinte: no início da epístola, Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Quando eu li essa frase, que até mesmo na revista, ela está entre aspas, bom dia e a paz do Senhor, pastor Júnior. Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão. Quando eu li essa frase, filhos da ira, eu fiquei me pensando, o que é o filho da ira? O que são os filhos da ira?
né? E fui tentar pesquisar para ver se encontrava alguma coisa para adicionar nos comentários dessa lição. E achei o seguinte: o filho da ira são pessoas que não sentem arrependimento, não sentem culpa, se alegra com seus próprios pecados, não tem a menor intenção em regeneração. A única coisa que interessa é ele cometer o pecado, ele cometer o erro e não ser pego. A única coisa que interessa, entendeu? É não ser descoberto. O resto, para ele, tudo é válido. Esse comportamento, dentro da psicologia, nós vamos entender que é um comportamento de psicopata. Isso mesmo, um comportamento de psicopata. Porque ele sabe perfeitamente que as suas ações não são corretas, mas mesmo assim não se incomoda com isso. Faz qualquer coisa para conseguir o que quer. E se nós, outrora, pensarmos que quando as pessoas estão no mundo, pouco se importam, pouco elas se importam com o que estão fazendo. As pessoas vão para o bar, se embriagam e pouco se importam com as consequências. As pessoas são viciadas em seus vícios e pouco se importam com as consequências. Gente, hoje com o acesso que nós temos à informação, é difícil entender como as pessoas muitas vezes se drogam ou cometem outros atos e não imagina que isso tudo vai acarretar, vai ter consequências. É difícil, mas mesmo assim, esses são os filhos da ira. Porque cometem os seus pecados, cometem as suas transgressões e não se preocupam com a consequência. Pai do Senhor, irmão Valda, que Deus te abençoe. E não se preocupa com as consequências. Esses são os filhos da ira. Esse é que o mundo está cheio aí, ó, de pessoas que fazem, mas não se preocupam com a consequência. Né, irmão? Nós vamos ver que existe dois parâmetros. Antes de Cristo e depois de Cristo. E quando eu falo antes de Cristo e depois de Cristo, eu não estou falando na divisão do tempo. É 2020 depois de Cristo. Não estou falando na divisão do tempo. Eu estou falando homem. O homem antes de Cristo. Qual era a condição do homem antes de Cristo? A nossa condição anterior. Sem Cristo. A Bíblia vai dizer que estávamos desgarrados e caminhávamos para o matadouro. Em algumas referências, a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Mas, através da graça, através do favor imerecido, nós fomos vivificados. Vivificados não só para esta vida, mas para também uma vida eterna, uma vida no porvir. Então, nós fomos vivificados. A palavra ofensa, ela diz o seguinte, que o homem andava em passos falsos, de forma deliberada. Ofensas. E o pecado quer dizer que é aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída, ele é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração real das condições da pessoa sem Deus. Mortos. Mortos fisicamente, pastor Jorge? Não. Mortos moralmente e espiritualmente. Mortos moralmente e espiritualmente. A morte moral e a morte espiritual conduz o homem a passos largos para a morte física. Tá certo? Eu quero que você entenda isso. Quando a pessoa não tem vida moral e nem espiritual, ela é uma pessoa suscetível à morte física. Porque a Bíblia vai dizer que o ladrão, que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E destruir, aí, destruir vidas, destruir pessoas, destruir lares, destruir famílias. Esse é o objetivo dele. Destruir. Então eu quero que você entenda isso. O conceito de morte moral e espiritual provocada pelo pecado é inevitavelmente separar o homem de Deus. Se eu estou morto,
moralmente. Estou morto espiritualmente, automaticamente eu estou separado de Deus. Separado de Deus, mas não fora do alcance dos olhos de Deus. Separado de Deus, mas não fora do alcance de Deus. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, nós vamos aprender ao decorrer desta lição, que Ele é extremamente misericordioso. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Deus não se esquece de nenhum dos seus. Estamos separados pelo pecado, porque o pecado causa essa separação. Mas Deus não se esquece de nenhuma das suas criaturas. Deus não se esquece da sua criação. E é importante nós frisarmos isso. Porque mesmo separados pelo pecado, Deus nos ama. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou primeiro. Ele olhou para mim e olhou para você primeiro. Ele olhou para mim e olhou para você como pessoas que precisavam ser resgatadas. E através da graça nós fomos resgatados. Então é importante dizer o seguinte, que a lição vai dizer que tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem vive assim está morto. Certo? Ah, pastor, não consigo caminhar para outra vida. Ah, pastor Jorge, eu não consigo caminhar em outra direção. Parece que tudo o que eu faço me atrai para este caminho. Sim, irmãos. Ser crente não é difícil. Eu vejo muitos pregadores dizer nos dias nas atualidades que ser crente é difícil, é isso. Não. Nós precisamos simplesmente vivermos na dependência de Deus. Deixar Deus criar em nós esse vínculo de amor, esse vínculo de paz. Né? Porque, na realidade, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Ele que nos convence. E é Ele que nos motiva a caminhar. Mesmo quando nós não conseguimos expressar as nossas necessidades, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, através dos nossos gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos expressar em oração e em palavras, o Espírito Santo de Deus traduz tudo aquilo que nós estamos sentindo e Deus, em sua infinita misericórdia, responde à nossa oração, responde ao nosso clamor. Tá certo? Em nossas ofensas e pecados, segundo tópico, a má conduta, em outro tempo andastes, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, refere a atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Antes da regeneração, o homem andava segundo o curso desse mundo. E aqui vou usar uma frase popular, dizer o seguinte: o homem era Maria, vai com as outras. Engraçado, né, nós dizermos isso, irmãos, no atual momento que nós vivemos. Aldenora, Deus te abençoe poderosamente a sua chegada, minha irmã. Um prazer. O homem, antes de Deus, como diz lá em Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, a parte B do versículo, que o homem andava segundo o curso desse mundo. O homem era Maria vai com as outras. E até hoje o homem, sem Deus, ele é Maria vai com as outras. Ele é influenciado pela opinião de outras pessoas. Ele é empurrado para fazer coisas que ele não quer, mas porque a sociedade acha bonito. Ele vai e faz. Olha, um dado estatístico que eu quero dividir e compartilhar com vocês é o seguinte. Hoje, o padrão, o molde que o mundo nos impõe de beleza é uma mulher magra ou um homem com corpo escultural, bem trabalhado, com músculos bem definidos. Eu estou fora do padrão. Né? E nós vamos entender o seguinte. Para que muitas mulheres alcancem esse corpo perfeito, elas passam pelo estágio de uma doença chamada bulimia. E essa doença mata aproximadamente 9.000 pessoas por ano. Porque a pessoa quer simplesmente se amoldar
com os padrões do mundo. Se nós for falar também dos homens que buscam os asteroides, que buscam os anabolizantes para aumentar a sua massa muscular, nós vamos entender que muitos desses homens também terminam a sua vida em óbito. Eu conheci várias pessoas, vários amigos meus, quando eu trabalhava na área de segurança, que tiveram de passar por cirurgias complicadas para retirar do seu corpo todo esse tipo de coisa. Na realidade, esse tipo de anabolizante que eles usavam causava uma inflamação no músculo. Então a cirurgia é bastante complicada. Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa quer se amoldar aos padrões desse mundo. No tempo passado não mudou muito dos dias de hoje. E nós vamos entender isso, porque os costumes praticados no sistema mundano da época de Paulo, era o quê? A imoralidade, o furto e a mentira. Uma das constatações que o salvo não deve tomar a forma do mundo é relativizar o pecado. É tornar as coisas de forma relativa. Ah, depende. Nem sempre é assim. Ah, isso não é pecado, depende do ponto de vista que vê. Não, irmãos, nós não temos um ponto de vista. Eu quero que você entenda isso. Nós não temos um ponto de vista. Nós temos a palavra de Deus. Esse é o nosso ponto de vista. Não é os nossos pensamentos. Não é a forma que nós vamos ver. É o que a palavra vai dizer. E se na palavra diz que é pecado, é pecado. E ninguém vai mudar a palavra. O único que tem poder para mudar a palavra é Deus. Tá certo? Então eu não posso tornar as coisas de uma forma relativa. Ah, não. Ah, isso não é pecado. Isso é usos e costumes. Isso é isso. Olha, irmão, nós não vamos nem entrar no mérito da questão. Mas tem muita gente que se defende bem por esses pontos aí. Isso aí é usos e costumes, não é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. É o que a Bíblia diz. E eu aprendo através da Bíblia. Em todo o curso básico, do básico mesmo de teologia, quando você vai estudar, os professores vão te dizer o seguinte: ao estudar, ore antes. Convide o Espírito Santo a estar com você. Porque o Espírito Santo, ele é autor. Ele acompanhou, ele escreveu a Bíblia junto com o Criador. Então ele vai te dar à luz da Bíblia aquilo que você precisa entender. Tá certo? Então o homem andava segundo o curso desse mundo. O homem era Maria vai com as outras. E hoje também é Maria vai com as outras. E eu quero encerrar esse tópico dizendo o seguinte. Eu vejo muitas pessoas indo para as redes sociais, indo para as mídias sociais, para falar de emissora de TV, vamos boicotar, vamos fazer isso. Irmãos, existe algo que Deus deu inteligência para o homem, certo? E que muitas vezes talvez ou fique no rack, ou fique na cabeceira da cama, se você tiver TV no quarto, que se chama controle. Controle. Está no controle da sua vontade. Você assiste o que quer, você vê o que quer, e na hora que você quer, se a Globo, se a Record, se a Rede TV não está te agradando, muda de canal. Muda de canal. E vai acontecer mais ou menos como aconteceu com o preço da gasolina, que estava lá nas alturas. Quando as pessoas deixaram de abastecer os seus veículos, o preço caiu. Assim vai ser. Se você não se agrada da programação, mude de canal, que a emissora vai fazer uma pesquisa de mercado e vai entender por que está perdendo tantos telespectadores. Então mude de canal. Amém? A televisão está no controle da sua vontade. Não você está no controle. A televisão não está no controle da sua vida. É você que está no controle dela. Então faça isso. Amém? Tópico 2.2. Andarmos segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é uma alusão a Satanás, que exerce a autoridade dos poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Olha, irmãos, aqui diz o seguinte, que ele tem a capacidade de influenciar. Sabe o que isso quer dizer? Ele não tem a capacidade de te obrigar a fazer. Ele te dá a ideia.
Assim como aconteceu com Eva no Éden. Ele não arrancou a maçã, ou a maçã não, perdão. Ele não arrancou o fruto, porque nós não sabemos se foi uma maçã, né? Ele arrancou o fruto, não arrancou o fruto e deu para ela. Ele sugeriu, certo? Ele influenciou na decisão dela. Tá certo, irmão? Então eu quero que você entenda. Ele não tem a capacidade de forçar você a tomar a decisão. Ele tem a capacidade de influenciar na sua decisão. E se preciso for, irmãos, aqui eu faço esse alerta. Ele vai influenciar a sua decisão para que você erre até através da Bíblia. Não se assuste, não. Ele vai fazer citações de versículos como ele fez com Cristo, quando Cristo estava no monte. Ele vai tentar te influenciar de forma errada de todas as formas, mas ele só pode influenciar. Cabe a você decidir fazer ou não. Tá certo? Cabe a você decidir fazer ou não. Paulo alerta que a nossa luta contra tais seres do mal não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Paulo nos alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Através de Cristo, somos mais do que vencedores. Através de Cristo, somos muito mais do que vencedores. Mas é através de Cristo. Como Paulo disse aos Filipenses, eu posso todas as coisas. Mas eu não posso todas as coisas sozinho. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu não posso vencer ou transpor as barreiras sozinhos. Eu só posso vencer através de Cristo. Através de Cristo, eu passo necessidade, mas eu sou vencedor. Através de Cristo, eu passo frio, mas eu sou vencedor. Através de Cristo, eu transponho as barreiras através de Cristo. Através da autoridade do nome de Cristo, se eu crer, eu posso dar ordem aos mortos e eles vão ressuscitar. Mas tudo através de Cristo. Porque sem Cristo nada somos. Sem Cristo nós somos meros mortais. Mas com Cristo nós vivemos numa esfera sobrenatural. Com Cristo nós andamos no mundo espiritual. Com Cristo nós vemos as coisas acontecerem no mundo espiritual. O mundo natural ficou para trás. E é isso que eu quero que você entenda. O príncipe deste século, o príncipe desse tempo, ele não pode te obrigar a nada. Ele pode influenciar a sua decisão, mas ele não pode te obrigar, porque nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Nova criatura nós somos. 2.3 da lição. Correndo aqui, irmão. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne é o nosso corpo, a nossa mente. Aí estão os nossos pensamentos. Através da influência que nós vimos no tópico 2, ele entra na nossa mente para quê? Para que os pensamentos possam ser gerados. Para que os pensamentos possam ser criados. Para que esses pensamentos alimentem o desejo da carne e impulsionem a carne a fazer, a cometer. Porque a carne, irmãos, é tendenciosa ao pecado, ela é sujeita ao pecado. Ela é tendenciosa a pecar. A carne é fraca. A carne é fraca. Por isso não andamos pela vontade da carne, nós andamos pela vontade do Espírito. Referente à inclinação para fazer o mal,
algo inerente à natureza humana? Estamos incluídos aqui os pensamentos pervertidos à prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove Deus nos eleger e nos predestinar para seus filhos de adoção. Aprove Deus nos tornar filhos seus em adoção. Quando Deus nos adotou como filho, quando Deus nos recebeu como filho, nos deu os direitos de sermos cordeiros das promessas. Nos deu o direito de um dia habitarmos no céu junto com Ele. Nos deu esse direito. E é bom termos esse direito. Você não imagina como é bom. Mesmo passando por todas as dificuldades, mesmo passando por todos os problemas, você não imagina como é bom deitarmos a cabeça e imaginarmos que essa luta vai ter fim, que essa luta vai cessar. Como é bom nós deitarmos a cabeça e imaginarmos que essa dor que nós sentimos muitas vezes espalhada pelo corpo, ela vai ter fim, porque nós vamos receber um corpo incorruptível, livre de todas as dores e enfermidades. Nós vamos receber um corpo pleno. Nós vamos viver com Deus, nós vamos viver com Cristo, nós vamos conversar com Ele nas moradas celestiais. E é isso que nos faz ter fé, é isso que nos faz ter ânimo, saber que somos cordeiros da promessa. Tópico 2, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Algo que nós não merecíamos, mas Deus decidiu nos ofertar, decidiu nos dar a sua graça. A sua graça. Fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever atos divinos de amor e de misericórdia, que altera o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara: meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia implica em compaixão, em simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16, o texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, ele não encontrou uma palavra que pudesse definir a grandeza do amor de Deus. Então, o escritor coloca que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma inexplicável. Certo? Então, é esse amor que nos alcançou, é esse amor que nos salvou. E nós fomos vivificados pela graça, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Efésios capítulo 2, versículo 5, a parte A do versículo. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que, mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo.
Essa frase quer dizer que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Sabe? Esquecemos das coisas que para trás ficaram. E entendamos que quando eu aceito a Cristo, quando eu aceito andar conforme a vontade de Deus, o morto de outrora passa a ter uma nova vida. Uma pessoa que não tinha chance passa agora a ter uma nova chance. Nós que estávamos perdidos, agora temos o quê? Um caminho. Temos a direção. Não temos um caminho, nós temos o caminho. Temos a direção. Agora somos uma embarcação cujo anal está na mão de Deus. Nós somos vivificados, nós tornamos a viver. Na década de 90, eu acho que algumas pessoas talvez até vão se lembrar disso. Na década de 90, quando nós encontrávamos um crente na rua, nós o reconhecíamos pelo brilho do rosto. Quando nós encontrávamos um servo de Deus na rua, nós o reconhecíamos pelo brilho que ele tinha no rosto. Esse brilho ainda existe, de uma forma meio opaca na vida de alguns, mas ele ainda existe. Algumas pessoas se deixaram se levar, se conformaram, se amoldaram com esse mundo. Mas ainda existe pessoas que quando você encontra com ela na rua, você sente o brilho do Espírito Santo. Você vê o brilho do Espírito Santo. Você sente a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Até na paz do Senhor, que ela diz para você, que ela te cumprimenta com a paz do Senhor. Até quando ela fala a paz do Senhor, você sente a graça de Deus. São pessoas que realmente tiveram um encontro com Deus. São pessoas que você sente a alegria de estar perto delas. E isso me mostra, e eu mostro para você nessa manhã, através dessa fala, que Deus ainda está trabalhando por aqueles que nele esperam. Deus ainda está fazendo grandes coisas. Porque nós não merecíamos a graça, mas Ele nos ofertou a graça. Nós não merecíamos a misericórdia de Deus, mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não merecíamos nada de Deus, mas Ele decide dar o seu bem mais precioso por amor a mim e por amor a você. Mesmo que nós não merecíamos, nós fomos exaltados pela graça. Nós mudamos de nível, vamos assim dizer, pela graça de Deus. Nós mudamos de nível. Nós nos tornamos estrangeiros em nossa própria terra, porque fomos alcançados pela graça. Passamos a andar nas ruas e sermos considerados como loucos. Passamos a andar nas ruas e sermos vistos como pessoas que não têm juízo. Por quê? Porque nós somos alcançados pela graça e o mundo não entende essa graça. Ele não compreende esse amor de Deus. Ele não compreende, por isso que eles não entendem. Mas nós fomos alcançados por esse amor e fomos exaltados. Olha só, fomos exaltados pela graça. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ainda destaca o poder de Deus que nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe a palavra. Juntamente indica que Deus concede aos homens os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostra a sua abundante riqueza da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e os privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor imerecido. Todos os benefícios. E aqui eu passo para a conclusão dessa lição, irmãos, dizendo o seguinte: a salvação não vem das obras.
A salvação não vem das obras. Efésios 2, versículo 8 ao 10. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve sim praticar as boas obras. Mas não são essas boas obras praticadas que nos garante a salvação. Não foram as boas obras que nós praticamos antes, até mesmo, aqui eu abro um adendo, faço um adendo, quer dizer, não abro não, eu vou fazer um adendo, e acrescentar para você o seguinte, irmãos. Eu vim de uma família espírita, certo? Eu não nasci no evangelho, não nasci no catolicismo, eu até os meus 15 anos eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja católica, certo? Eu já tinha até caminhado a algumas igrejas evangélicas, mas também não entendia nada do que acontecia dentro das igrejas. Por quê? Porque a minha mãe era mãe de demônios. Como algumas pessoas sabem, ela era mãe de santo, mas não é de santo. Santo é a mãe de santo agora, mas antigamente ela era mãe de demônios. E trabalhava em terreiro de Umbanda. E o meu pai, ele sempre foi espírita kardecista, sabe? Da linha branca. Para mim tudo é demônio, mas tudo bem. E o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que gostou muito de ajudar outras pessoas, certo? Meu pai sempre gostou de ajudar as pessoas. Sempre. Meu pai, ele era envolvido com a comunidade, ele fazia rua de lazer, ele fazia brincadeiras na rua, sempre envolvido com isso. Ele sempre gostou de abençoar as outras pessoas através das obras. E aqui eu digo o seguinte, se ele morresse naquele tempo, o destino dele era o inferno direto. Não tinha meio termo. Não é porque ele fazia boas obras que ele ia para o céu, não. Ele ia para o inferno direto. Hoje, para ele ter esse direito de morar no céu, ele precisou levantar a mão e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele precisou aceitar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aí sim, não foram as obras. Foi o ato de aceitar a Jesus Cristo, de aceitar a graça, algo que nós não merecíamos, mas que ele nos ofertou, de aceitarmos essa graça e de sermos alcançados por ela. É isso aí que muda a vida do homem, não são as obras. Você pode ser um bom crente, pode fazer boas obras, você pode estar dentro da igreja, ser a melhor pessoa do mundo. Irmãos, se você não tiver uma vida de santidade, se você não tiver comunhão com Deus, suas obras não vão valer de nada. Então não são as obras, não são através das obras que nós ganhamos a salvação. É através de Cristo. E a Ele temos que ser gratos todos os dias. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. A graça como meio da salvação. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é traduzida como favor imerecido, e ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Olha aí. A iniciativa para se tornar possível a salvação veio pela parte de Deus. O primeiro passo foi Deus que deu. Eu já vi pregadores pregar e no final fazer o apelo e dizer para a pessoa o seguinte: eu quero que você dê o primeiro passo. Não.
O primeiro passo quem deu foi Deus. O primeiro passo quem deu em direção ao pecador não foi o pecador que deu em direção a Deus, foi Deus que deu em direção ao pecador. Foi Deus que foi em direção ao pecador, não foi o pecador que veio em direção a Deus. Ele deu o primeiro passo quando ele, através da sua misericórdia e graça, ele ofertou o seu filho como sacrifício. Ele deu o primeiro passo. A Bíblia vai dizer que ele nos amou primeiro. Certo? Todavia, assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos. Mesmo Deus dando o primeiro passo, ele deixa o homem com o direito de escolher entre dois caminhos: salvação e perdição. Certo? Sua liberdade foi eliminada e a graça pode ser revertida. Depende da escolha do homem. Se eu digo que eu quero continuar no mundo, eu estou dizendo que eu não preciso da graça, que eu não quero a graça. Se eu digo que eu quero continuar na minha vida de deleite, na minha vida de pecado, na minha vida de imundície, eu estou dizendo que eu não preciso do Senhor Jesus Cristo, eu não preciso do sacrifício de Cristo. É isso que eu estou dizendo. Tá certo? Então nós como seres humanos, nós temos dois caminhos, nós temos duas escolhas. Ou nós caminhamos para o caminho da salvação, caminhamos no caminho da salvação, ou caminhamos no caminho de perdição. A escolha é sua. Mas eu quero te dizer que você foi escolhido primeiro. Deus te ama. Deus te ama muito. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nós. Ela é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. A obra, aqui sim, vamos dizer o seguinte: as obras como evidência da salvação. Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. Primeira expressão: isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que não se trata de uma recompensa, de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal, pela sua própria força. Irmãos, eu estou passando muito tempo, vou correr mais aqui. Então diz o seguinte: quando eu sou salvo, aí as minhas obras serão vistas. Mas elas não vão me garantir a salvação. Por que que as minhas obras elas vão se tornar como evidência da salvação? Porque quando eu sou salvo, eu quero mostrar ao mundo o meu Salvador. Quando eu sou salvo, eu quero mostrar para o mundo quem me salvou. Porque antes eu estava perdido, antes eu estava desgarrado, e agora eu quero compartilhar com o mundo quem me salvou. Eu quero compartilhar para o mundo a alegria de ser salvo, a alegria de estar vivendo em Cristo. Talvez muitos que estão nos acompanhando ou que vão assistir depois não entendam quando eu falo do tamanho da alegria, porque nasceram no lar evangélico e não tiveram contato nenhum com o mundo. Agora nós que fomos resgatados lá do mundo, lá das garras do diabo, nós que fomos ali salvos mesmos, entendeu? Que nem eu, irmãos, que caminhava a passo largo para o alcoolismo, depois que eu passei por um problema muito sério na minha vida, caminhava ali, mas Jesus foi lá e me resgatou, Ele me salvou, Ele me trouxe a vida. Você não sabe como é bom ser salvo. Como poder dizer, alguém me salvou. Alguém me salvou. Nossa, meu irmão, a gente enche a boca para dizer que eu fui salvo. É lógico que você que nasceu no lar evangélico também tem essa alegria. Porque você pode comparar a sua vida com a vida das pessoas que estão morrendo aí no mundo. E dizer assim, eita, eu poderia estar lá, mas Jesus me salvou. Quando salvou o meu pai, quando salvou a minha mãe, quando salvou alguém na minha família. E antes mesmo de eu nascer, a salvação já imperava na minha casa. Então, se eu não estou vivendo na sarjeta, é porque eu também fui salvo. Aí eu vou fazer obras, eu vou contar testemunhos, eu vou falar de milagres.
Eu vou falar da bondade infinita de Deus, porque Ele me salvou. E as minhas obras vão ser evidentes que a salvação, que eu fui alcançado pela salvação. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu e agora em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, viva o melhor de Deus. Talvez hoje você não tenha condições financeiras, porque tem muita gente que acha que fazer obra é comprar uma cesta básica, dar para a família carente. Tem muita gente que acha que fazer obra é ir para a rua, servir sopa. Sim, isso é obra. Bem, mas talvez você não tenha condições de fazer isso. Você pode pegar a sua Bíblia, Bíblia Sagrada, colocar debaixo do braço, ir para a rua e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, proclamar que Deus quer ser o Senhor dessa nação, proclamar que Deus quer ser o Senhor dessa nação, dizer para as pessoas que estão aí fora que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus pode mudar vida. Faça isso que você vai estar fazendo boas obras. Mas eu não sou um pregador eloquente, eu não tenho palavras que denom na cabeça das pessoas. Olha, eu estava lendo ontem as cartas de Paulo e eu me deparei com um versículo, não vou procurar agora porque o tempo é curto, mas eu me deparei com o versículo que Paulo falava o seguinte: quero eu falar apenas 5 palavras, mas que eu fale essas palavras e as pessoas entendam o que eu estou falando, do que falar uma multidão de palavras e ninguém compreender o que eu estou falando. Paulo diz isso, que ele queria falar apenas 5 palavras que as pessoas pudessem compreender. 5 palavras. Eu vou te dar 3. Jesus te ama. 3 palavras. E as pessoas vão compreender que existe um Deus que é amor. E eles vão entender, através de 3 palavras, eles vão entender quando eles olhar dentro dos seus olhos e ver o brilho do Espírito Santo. Dentro dos seus olhos, eles vão entender que eles são amados por Deus. E que eles não são esquecidos de forma alguma. Bom, só quem é alcançado pela graça entende o poder da graça. Só quem é alcançado pela misericórdia entende o que é misericórdia. Eu quero finalizar aqui nessa manhã dizendo o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. E essa gloriosa salvação nos foi concedida, independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e glorificar a Deus, nosso Pai. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e glorificar a Deus, nosso Pai. A minha obra, as minhas obras, não devem glorificar a mim mesmo. As pessoas não devem olhar para mim e dizer bem assim: nossa, ali vai um pastor que faz grandes coisas. As pessoas não devem olhar para mim e ver e dizerem assim: olha, ali vai um pastor que faz milagres. Não. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, tem que glorificar a Deus. Tem que glorificar ao Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Então, irmãos, que nessa manhã essa palavra possa penetrar no seu coração. E eu finalizo aqui mais uma vez com essa frase: tudo que você é, tudo que você faz, tem que glorificar a Deus, e não ao homem, e não a si próprio. Que a sua vida glorifique a Deus. Que o seu lar glorifique a Deus. Que a sua família
glorifique a Deus. Eu quero orar e encerrar nessa manhã. Senhor Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de infinita misericórdia, Deus que me alcançou, Deus que me alcançou com o seu amor, Deus que me alcançou com a sua misericórdia, Deus que caminhou primeiro em minha direção. Eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço nessa manhã porque eu fui alcançado pela tua misericórdia. Eu fui liberto pela tua graça, algo que eu não merecia, Senhor, mas eu fui alcançado. Algo que eu não merecia, mas o Senhor ofertou por mim. O Senhor entregou por mim. Eu te agradeço, Senhor. Pela salvação que alcançou a minha família, pela salvação que alcançou a minha graça. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te agradeço também, ó Senhor, pela vida de cada pessoa, Senhor, que vai ser alcançado pela tua graça, de cada pessoa que está tendo o seu nome apresentado em oração, que serão alcançados pela tua graça. Eu te agradeço, Senhor, pelas famílias que nessa manhã, Senhor, serão alcançadas pela tua graça. Deus, nós somos libertos para uma nova vida e essa vida nós queremos viver em Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a vida de todos nesta manhã. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam ter sido abençoados pela palavra e possam dizer amém. Eu agradeço em nome de Jesus.